por que Deus não destruiu Satanás. Deus é santo, justo e odeia o mal. Mas por que Satanás ainda está vivo? Porque ele permite que seu maior inimigo continue existindo e causando sofrimento no mundo. O Senhor é todo-poderoso e poderia tê-lo feito desaparecer com apenas uma palavra, mas não o fez. Ele o deixou viver. Por que vamos abordar essa própria pergunta? A resposta não é simples, mas está claramente na Bíblia. Hoje você aprenderá por que Deus não eliminou Satanás ou os anjos caídos e obterá uma visão profunda do plano eterno de Deus. Se você crê no Senhor, deixe um comentário abaixo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais revelações poderosas antes de se tornar inimigo de Deus. Lúcifer, Satanás era um anjo, mas não qualquer anjo. Deus desejava fazer algo extraordinário e, de sua infinita sabedoria e amor, ele criou Lúcifer, a estrela da manhã. Seu nome significa portador da luz. Ele era um querubim, um dos celestiais, seres mais próximos da presença de Deus. Lúcifer não era apenas belo, ele era o líder a quem todos os outros anjos seguiam. Adornado com pedras preciosas, ele transbordava sabedoria e irradiava glória. Deus não havia criado o mal, mas perfeição. Lúcifer foi feito para espelhar a glória divina de Deus. Mas algo aconteceu dentro dele. Um pensamento criou raízes em seu coração. O orgulho cego por seu próprio esplendor. Lúcifer permitiu que esse orgulho o consumisse. O que antes fora seu maior presente se tornou sua ruína. A beleza que todos admiravam se tornou a fonte de sua ruína, e sua fome por glória o consumiu gradualmente. Esse desejo mudou tudo onde antes havia luz. A escuridão começou a se espalhar lentamente. Não era mais suficiente para Lúcifer adorar e servir a Deus. Uma ambição desenfreada nasceu dentro dele. Ele ansiava por ser adorado. Desejava se elevar ao lugar de Deus, ou até mais alto. E disse: Eu subirei ao céu. Erguerei meu trono acima das estrelas de Deus. Será como o altíssimo Lúcifer não buscou mais servir. Ele começou a desejar adoração. Não mais desejava refletir a glória de Deus. Ele ansiava pela sua própria glória. Esse foi o momento em que o equilíbrio foi quebrado. Lúcifer deixou de ser um servo e tornou-se um rebelde e não agiu sozinho. Ele convenceu 1/3 dos anjos a esta não foi uma batalha entre iguais se juntar à sua causa. Seres criados para adoração agora se rebelaram contra seu Criador e assim começou a rebelião. Esta não foi uma guerra simbólica, foi real, final espiritual. Mas não se engane, esta não foi uma batalha entre iguais. Há um equívoco repetido com tanta frequência que muitas pessoas aceitam sem questionar a imagem de uma luta eterna entre o bem e o mal. Como se Deus e Satanás se enfrentassem em pé de igualdade, luz contra escuridão, céu contra inferno. Mas deixe-me compartilhar algo que a Bíblia deixa claro como cristal. Deus não tem rival. Não há nenhum ser, nem na terra, nem no céu, quem pode se igualar ao Criador. Deus não está em guerra para determinar se ele vence. Ele já venceu. O falso equilíbrio entre o bem e o mal não é bíblico. É uma distorção que se originou de filmes de filosofia e narrativas humanas, mas não do reino de Deus. Satanás não é o lado negro que equilibra alguma escala cósmica. Ele não é igual em poder, nem autoridade, nem glória. Ele é um ser criado
e nenhuma criatura pode se comparar ao seu Criador. Quando Lúcifer se rebelou, ele não se tornou um rival digno de Deus. Em vez disso, ele se tornou um inimigo já derrotado, a partir do momento em que se afastou da luz. A guerra no céu e o momento designado de Lúcifer estão selados e registrados. No livro do Apocalipse, houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e o dragão e seus anjos lutaram contra Satanás. Não vem sozinho. Ele chega com um exército de anjos caídos. Mas quem se mantém firme contra ele é o defensor do reino, Miguel, o arcanjo guerreiro da fidelidade, comandante dos exércitos de Deus e guardião do povo santo. E quando a rebelião irrompe, Miguel se levanta com sua espada flamejante erguida. Ele convoca as hostes celestiais para defender o reino dos céus. Legiões de "O resultado já está escrito". Anjos fiéis se alinham atrás de seu líder, prontos para a batalha mais decisiva de todas. E o resultado já está escrito. Mas eles não puderam prevalecer. Nem foi encontrado um lugar para eles no céu. E o grande dragão foi expulso, aquela antiga serpente chamada Diabo, e Satanás, que engana o mundo inteiro. Ele foi lançado à terra e seus anjos foram lançados com ele. Satanás é derrotado junto com ele. Todos os anjos que o seguiram. Lúcifer nunca teve chance contra o Criador. O acusador foi expulso, e todos os anjos que ficaram do lado dele perderam seu lugar no céu. Deus não lutou. Deus não entrou no campo de batalha. Foram os anjos leais liderados por Miguel que executaram seu comando. Isso nos diz muito. Deus nem precisa fazer um movimento para derrotar Satanás. Esse foi o julgamento inicial deles. Quem são os anjos caídos expulsos do exílio do reino celestial? Eles desceram à terra e com ele caíram os anjos caídos. Aqueles que antes brilhavam intensamente na presença de Deus, agora andam nas trevas, determinados a arrastar a humanidade com eles. Lúcifer agora seria chamado de Satanás, o inimigo, mas frequentemente falamos sobre Satanás. Demônios e anjos caídos como se fossem o mesmo ser, mas eles não são a Bíblia. Distingue claramente entre eles, e nós também deveríamos. Quem exatamente são os anjos caídos? Eles são anjos que antes estavam na presença de Deus. Eles foram criados em glória, habitaram no céu e se juntaram à rebelião liderada por Lúcifer e, quando ele caiu, eles caíram ao lado dele. Eles não perderam sua natureza espiritual, nem sua inteligência ou capacidade de agir. O que eles perderam foi seu lugar no reino de Deus. Mas preste atenção, eles não se tornaram quem são demônios. Então, quem são demônios? A Bíblia não define explicitamente sua origem. No entanto, uma coisa permanece clara: demônios são espíritos desencarnados. Eles são seres imundos, que não pertencem nem ao céu nem à terra. Eles não têm corpo, mas continuamente buscam um. É por isso que Jesus os expulsou das pessoas possuídas, porque os demônios precisam habitar um corpo para operar. No Evangelho de Lucas, quando Jesus liberta o homem possuído por demônios na região dos Reuniões, os demônios dentro dele imploram: não nos mande para o abismo. Eles imploram para ter permissão para entrar em uma manada de porcos. Isso revela sua condição. Eles vagam, buscam e possuem. Anjos caídos, no entanto, não buscam corpos. Eles ocupam uma posição diferente, já que antes faziam parte da ordem celestial.
mas ainda mantêm influência hierárquica e organizacional. Eles não vagam sem rumo. Eles são estruturados. Paulo deixa isso claro, pois não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra poderes, contra os governantes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Esses principados e poderes são anjos caídos. Eles estão estrategicamente posicionados. Eles agem de acordo com planos claros e o líder deles, Satanás, não se rendeu seu trono de escuridão. Entendendo essa distinção é essencial. Enquanto demônios atacam pessoas, individualmente anjos caídos influenciam sistemas inteiros, reinos, estruturas, governos e culturas. Mas é aqui que muitos ficam confusos. Por que Deus permitiria isso? Porque eles não foram destruídos imediatamente. Em vez disso, foram lançados à terra. A partir daquele momento, o céu não era mais o campo de batalha. Agora, a luta mudou aqui. Há várias razões para isso. Primeiro, devemos entender um ponto crucial. Espíritos não morrem como nossos corpos físicos. O próprio Jesus disse claramente: Deus é espírito, e quando Deus criou os anjos, Ele os fez. Deus é espírito, seres espirituais, o que significa que eles não têm corpos físicos como nós, portanto, eles não enfrentam a morte da mesma forma que você e eu entendemos. Satanás não pode ser destruído da mesma forma que os humanos podem. Ele não pode simplesmente deixar de existir. Sua natureza é espiritual, e os reinos espirituais não seguem as mesmas regras do mundo físico. Mas há uma verdade mais profunda a considerar. Deus é perfeitamente justo e em sua justiça impecável, ninguém é destruído sem primeiro enfrentar o julgamento. Seu tempo simplesmente ainda não chegou. Eles ainda não enfrentaram o julgamento de Deus porque eles foram criados como seres espirituais eternos e por razões que só Ele conhece. Deus permitiu que eles permanecessem ativos por um tempo até que o dia designado chegue. Sim, até mesmo Satanás acabará enfrentando o julgamento. Não porque faltem evidências contra ele, mas porque o julgamento faz parte da ordem divina de Deus. O julgamento não é simplesmente punição, é uma declaração pública da verdade. Ele mostra a justiça perfeita de Deus diante de todo o universo. É por isso que Apocalipse fala do grande dia do julgamento. Um dia em que o dia do julgamento tudo será revelado, quando todos os seres, anjos e humanos, prestarão contas de seus atos. Ninguém poderá dizer que nunca teve a chance, que nunca foi ouvido ou que não recebeu um tratamento justo. Esse dia ainda não chegou, mas é escrito e certamente virá. Então, por que Deus permitiu que Satanás continuasse vivendo? Porque Deus não age da maneira como nós. Queremos soluções imediatas. Queremos que o mal desapareça imediatamente. Mas Deus não improvisa. Ele se move com um propósito a cada dia que passa, a cada escolha que fazemos, a cada o plano. A luta que enfrentamos é entrelaçada em um plano maior, um plano onde a paciência de Deus não demonstra fraqueza, mas sim expressa seu amor e justiça. Assim como Satanás foi expulso, ele também enfrentará o julgamento e não escapará de seu destino, mas esse destino virá quando o próprio juiz decidir. Enquanto isso, continuamos em frente sabendo que a justiça está a caminho e que Deus, embora pareça lento,
nunca falha. Aqui está uma verdade fundamental. Deus não perdeu o controle sobre o universo. Ele escolheu esperar até o julgamento final para que possamos aprender perseverança, discernimento e confiar completamente em sua perfeita justiça. Porque sua vitória não é Deus, é soberano, exibida por meio de destruição instantânea, mas por meio de redenção completa. Lembre-se, Jó, Satanás não podia nem tocá-lo sem pedir permissão primeiro. E mesmo quando Satanás agiu, Deus mudou tudo para trazer glória a si mesmo. Isso não é uma luta justa, isso é autoridade absoluta. Deus é completamente soberano, o que significa não há absolutamente nada fora de seu controle. Mesmo Satanás, com todo o seu ódio, permanece preso dentro de si. Os limites que Deus permite. Mas outra pergunta que muitas pessoas fazem é se Deus já sabia que Lúcifer se rebelaria contra ele. Por que o criou em primeiro lugar a algo que Deus valoriza mais do que a obediência forçada? Algo que ele colocou em todas as suas criaturas, mesmo naquelas que se afastaram mais dele. A liberdade de escolher. O livre-arbítrio não é uma desculpa para pecar. É uma marca do amor divino. Deus não criou máquinas. Ele não nos projetou como marionetes ou programou seus anjos como robôs sem vontade própria. Em vez disso, Deus desejou que todas as criaturas, cada uma delas, tivessem a chance de decidir e, sim, isso inclui Satanás e os anjos que o seguiram. Você e eu. A grande porque Deus concedeu liberdade. A questão é por que Deus concedeu liberdade, mesmo para aqueles que ele sabia que poderiam se rebelar. A resposta é profunda, mas simples. Porque sem liberdade não há amor. O amor não pode ser forçado, não pode ser exigido ou imposto. O amor, por sua própria natureza, deve ser livremente escolhido. Se Deus nos forçou a amá-lo, ele não seria um pai, ele seria um ditador. É por isso que, quando ele criou anjos, ele lhes deu livre arbítrio e, quando criou a humanidade, ele fez o mesmo. Ele desejava um relacionamento real, não vazio, obediência. Sim, isso significava arriscar alguém, escolher se afastar para dizer não ao Criador. Satanás fez exatamente isso, e muitos outros o fizeram desde então. Mas isso não altera o desígnio de Deus. Ele não revogou o dom da escolha, porque mesmo se a rebelião existir, o livre-arbítrio permanece o único caminho que leva ao amor genuíno. Pergunte a si mesmo qual seria o valor da sua fé se você não pudesse duvidar que virtude teria a sua obediência, se você não pudesse escolher a desobediência, e que significado teria o seu amor por Deus se você não tivesse alternativa. Deus não deseja seguidores que obedecem por obrigação. Ele anseia por filhos que o amem livremente por escolha. Por isso, ele permite que a liberdade exista, mesmo que às vezes machuque, mesmo quando Satanás Deus se rebelou. Mas não revogou o livre-arbítrio que ele concedeu a todo o universo. Fazer isso negaria sua própria essência. Um Deus que ama livremente e chama sem coerção. É precisamente por isso que o julgamento ainda não chegou. Até o último momento, Deus está dando à criação o espaço para decidir. Ele espera, porque o amor sempre espera. O amor verdadeiro só pode florescer onde há a opção de rejeitá-lo. Imagine este Deus dá livre arbítrio aos seus seres criados. Deus pode tirar a liberdade de seres, mas quando alguém a usa para a rebelião,
Deus o destrói imediatamente. Isso seria justo, combinaria com seu caráter. Agora abordamos uma das questões mais delicadas sobre este tópico. Deus pode tirar algo que Ele mesmo deu. O poder de escolher. O livre-arbítrio não é uma mera nota de rodapé teológica. Está no cerne do plano de Deus. Se Deus tivesse destruído Satanás logo após sua escolha, Ele cancelaria, em termos práticos, a liberdade que Ele mesmo havia concedido. Seria como dizer: você é livre, mas se você não fizer exatamente o que eu quero, que você morra instantaneamente. Isso não é liberdade de verdade. É manipulação disfarçada de escolha. É aqui que muitos tropeçam. Eles esperam que Deus se comporte como um juiz humano, punição rápida, justiça instantânea, problema resolvido. Mas Deus não pensa como nós agir. Sua justiça não é impulsiva. Sua santidade não responde em desespero. Deus não pune por capricho. Ele julga porque Deus não pune com propósito. É por isso que ele não destruiu Satanás nem os anjos que se rebelaram. Fazer isso teria removido a própria possibilidade de que o livre-arbítrio significasse qualquer coisa. Qual o sentido de dando liberdade se cada escolha errada levar à destruição imediata? Deus respeita até as escolhas que o ofendem. Isso não significa que ele as aprova. Simplesmente significa que ele permanece fiel ao seu desígnio. Este é um dos mistérios mais difíceis de compreender. A liberdade que Deus concede também pode levar ao caos, mas ainda assim ele continua a concedê-la. Por que Deus concede? Porque seu amor não busca controlar você. Ele busca transformar você. E a verdadeira transformação só pode acontecer quando você escolhe Deus por convicção, não por medo. Se Deus tivesse destruído imediatamente Satanás, o resto da criação não teria aprendido nada. Haveria medo, mas não lealdade. Obediência, mas não amor. A punição instantânea teria produzido silêncio. Não santidade forçada, obediência, mas não redenção. E Deus não quer um céu cheio de seres que obedecem por medo. Ele deseja um reino cheio de crianças transformadas pela graça. Então, poderia haver um propósito oculto. Seria o próprio Satanás uma ferramenta. Isso pode parecer uma ideia difícil de aceite, ainda está lá na Bíblia, e quando visto através de olhos espirituais, algo profundo emerge. Poderia ser que Satanás, apesar de sua rebelião, ainda esteja cumprindo um propósito dentro do plano maior de Deus, não porque Deus o aprova, não porque Deus concorda com sua maldade, mas porque Deus é tão soberano que até mesmo o que o inimigo pretende destruir, ele transforma em um instrumento para sua glória. E o maior exemplo desta verdade é Jesus desde o início de seu ministério. Satanás estava lá não como um aliado, mas como um obstáculo, como um teste, como um fogo refinador. Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado, e lá por 40 dias, Satanás o confrontou face a face. Ele ofereceu pão quando estava com fome, ofereceu fama, poder, domínio, tudo este mundo adora. Mas Jesus não tropeçou. Ele respondeu com as Escrituras, está escrito. Ele resistiu a todas as tentações e permaneceu inabalável, deixando uma verdade clara, ele sozinho era digno. Porque somente aquele que venceu, superando a tentação pode suportar o pecado do mundo para nos salvar. Jesus teve que viver a vida que nunca poderíamos viver, e então voluntariamente morrer em nosso lugar, carregando nossos pecados sobre si mesmo.
Vencendo a tentação de Satanás. Jesus se mostrou o Cordeiro Imaculado. E se a tentação no deserto não fosse uma interrupção no plano de Deus, mas uma parte crucial dele, Satanás pensou que estava enfraquecendo Jesus. Mas, na verdade, estava validando sua autoridade, mostrando que nem a fome, nem o poder, nem a glória mundana poderiam afastar o Filho de Deus. E mais tarde, perto do final de Satanás, aparece novamente os dias de Jesus. Satanás aparece novamente. Desta vez, o inimigo mirou no coração de Judas, o discípulo que trairia Jesus, aquele que trocou o Messias por meras moedas. Então, Satanás entrou em Judas, de sobrenome Iscariot, que era contado entre os 12. Foi Satanás quem plantou a semente da traição. Ele guiou Judas para levar Jesus em direção ao Calvário. Mas aqui está o que é verdadeiramente surpreendente, como Jesus pôde morrer pelos pecados do mundo, se ninguém o traiu, como poderia haver uma cruz sem traição, e como poderia haver redenção sem a cruz. Mais uma vez vemos Deus pegando os planos mais sombrios do inimigo e os entrelaçando perfeitamente em seu plano eterno. Não porque o mal seja bom, mas porque Deus pode usar até mesmo seus inimigos para cumprir seu propósito. Deus permitiu que Satanás continuasse existindo porque, mesmo através de sua maldade, o diabo, sem saber, acabou servindo ao plano de Deus. Isso não transforma Satanás em um servo fiel. Lição para nós prova que ele é um inimigo derrotado, inadvertidamente, realizando exatamente aquilo que ele está desesperadamente tentando impedir. E aqui vai uma lição para nós: nada que o inimigo jogue em seu caminho está além do alcance de Deus. Nem tentação, nem traição, nem dor. Tudo pode ser redimido. Tudo pode ser usado porque o propósito de Deus não tem rachaduras. Até mesmo as coisas dolorosas que experimentamos na vida servem ao propósito de Deus. Embora possam parecer sem sentido para nós, no momento, nas feridas mais profundas, naqueles momentos em que você pensou: onde está Deus agora? Ele estava lá usando até mesmo a sua dor como parte de uma história muito maior. Uma história que você ainda não consegue ver completamente. Isso já aconteceu com você. Você já passou por algo que parecia injusto ou impossível de entender na época, só para depois perceber que Deus usou isso para o bem. Conte-nos sobre isso nos comentários abaixo. Sua história pode iluminar os outros e seu testemunho pode ser o encorajamento que alguém realmente precisa. Lembre-se de que o inimigo pode o filho pródigo ferir, mas Deus transforma. Mas há uma palavra que percorre toda a Bíblia, do começo ao fim. Uma palavra que define Deus além do seu julgamento, além do seu poder, além do próprio céu: amor. Jesus ilustrou isso lindamente em uma de suas parábolas mais comoventes, a história do filho pródigo. Um pai tinha 2 filhos. Um deles pediu sua herança cedo e foi embora. Ele foi para longe, gastou tudo de forma imprudente, chegou ao fundo do poço, mas ainda assim, quando decidiu retornar, seu pai não o rejeitou. Ele estava esperando, observando, ele de longe, braços abertos. Este é Deus, e isso levanta uma questão profunda. Os anjos caídos. Esse mesmo amor também foi demonstrado para com os anjos caídos. Não sabemos ao certo. A Bíblia não especifica se eles podem se arrepender. Mas uma coisa vemos claramente: Deus não os destruiu, e isso diz muito. Se Deus fosse simplesmente justiça imediata,
O julgamento teria caído imediatamente. Mas não aconteceu. Os anjos caídos foram expulsos, mas continuaram a existir. Isso só pode significar uma coisa: Deus escolheu esperar. É compaixão, é paciência, é amor. Talvez seja tudo isso combinado. Porque o amor de Deus não se limita àqueles que o obedecem. Jesus disse: amai os vossos inimigos para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele acrescentou: ele faz seu filho se levantar sobre os maus e os bons, e envia chuva sobre os justos e os injustos. Deus não elimina automaticamente aqueles que falham com ele, porque seu amor não é baseado em desempenho. O amor de Deus transforma, e às vezes essa transformação requer espera. Até agora, falamos sobre a paciência de Deus, sobre seu amor que espera, sobre sua justiça que não age impulsivamente. Mas isso não significa que o julgamento não virá. Deus não é indiferente ao mal. O julgamento virá. Ele não ignora a rebelião. Ele não deixa as coisas sem solução, simplificando. Deus designou um tempo para tudo e o julgamento final já está definido com precisão eterna. A Bíblia é clara. Deus não poupou os anjos que pecaram. Em vez disso, ele os lançou no inferno, presos em poços de escuridão, reservados lá para o julgamento. Eles estão reservados, não esquecidos, não perdoados. Deus não executa o julgamento sem primeiro estabelecer o tribunal, e esse tribunal eterno já está preparado. O juiz é o próprio Cristo, e seu veredito será final. Em Apocalipse 20, João nos mostra uma cena que nos abala profundamente. O grande trono branco, os livros abertos. Todas as almas em pé diante dele, cada um julgado de acordo com suas ações. Aquele dia não é uma metáfora, é uma promessa e também um aviso Satanás, seus anjos e todos os que escolheram as trevas em vez da luz enfrentarão o julgamento. Mas aqui vem algo que muda toda a perspectiva. O fim não é meramente punição, é restauração. Deus não quer apenas destruir o mal. Ele quer restaurar a ordem. Ele busca limpar o que está poluído, consertar o que está quebrado e curar o que está ferido. O julgamento de Deus é um ato de santa justiça. É o momento em que tudo oculto será descoberto, quando tudo o que é torto será endireitado e quando todo joelho se dobrará. Aquele dia chegará e Satanás não escapará. O inimigo que causou divisão, morte e destruição será publicamente, eterna e decisivamente derrotado depois de tudo o que vimos, depois de entender por que Satanás ainda está vivo, por que Deus não o destruiu imediatamente e por que tudo serve a um propósito maior. Uma verdade deve permanecer em seu coração: a vitória já foi escrita. Não estamos esperando para ver se Deus vence. Deus já venceu. Na cruz, Jesus não apenas conquistou o pecado, ele derrotou o inimigo. Isso significa que Satanás já foi vencido. Ele está simplesmente aguardando sua sentença final. O mundo pode parecer sombrio e maligno, pode parecer poderoso, mas tudo isso é temporário. Nada disso muda o resultado. Cristo reina, seu trono nunca outro vacilar. Sua promessa nunca falha e você, se você está nele, compartilhe plenamente dessa vitória, não como um espectador, mas como um herdeiro, como seu filho, como parte do corpo de Cristo que permanece firme enquanto o inimigo cai. O que começou com uma pergunta,
porque Deus não destrói. Satanás nos levou a descobrir ainda verdade maior. Deus não destruiu o inimigo porque tinha um plano que revela seu amor, sua paciência, sua justiça e sua absoluta autoridade. E esse plano ainda não terminou. Ainda o julgamento virá. A restauração será completa. O reino de Deus será estabelecido para sempre, e toda lágrima será enxugada. Não haverá mais morte, nem choro, nem dor, porque o que Deus começou, Ele terminará, e Ele terminará em vitória. Amém. Se este vídeo te ajudou a entender o plano de Deus, clique em curtir para que ele alcance outros crentes e lembre-se de compartilhar com aqueles que você ama. Se você quer uma compreensão mais profunda da história de Lúcifer, você precisa assistir a este vídeo que aparece na sua tela. É a história completa da criação e queda de Lúcifer, já visto por milhões de crentes. Se você ainda não assistiu, basta clicar no vídeo. Que Deus abençoe você e sua família.